Beleza, então. Né? Então, hoje a gente vai falar da segunda parte do discurso do Sócrates, né? Ali no finalzinho do banquete, praticamente, né? A gente já está na reta final da nossa jornada pelo banquete, né? Mas, né, isso não significa que as coisas fiquem mais simples, né? Porque esses dois últimos discursos, né, o discurso do Sócrates e do Alcebíades, eles vão ser muito complexos, né? Bastante profundos e vão fazer ali uma síntese, né, das ideias e dos discursos que foram apresentados até agora, né? No discurso de Sócrates, por exemplo, a gente encontra alusões a todos os discursos anteriores, né? E no discurso de Alcebíades, a gente vai encontrar alusões ao discurso do Sócrates, né? E ao do Agatão também. Bom, então, só para, né, elucidar esse ponto. No encontro passado, se eu não me engano, a gente terminou, né, o nosso encontro falando sobre a finalidade de Eros, né, o propósito de Eros, ou seja, né, por que que nós, afinal de contas, nos inclinamos para Eros, né, para a beleza? Qual que é a finalidade disso, né? Sócrates, ele vai responder, né, o jovem Sócrates, ele vai responder para Diotima que a finalidade dessa inclinação é a felicidade, né? Só que ela vai discordar porque a pergunta, na verdade, foi feita de forma muito geral, né? Porque ela não está falando de todos os tipos de eros, né? De todos os desejos multiformes, com nomeações diversas, né? Porque, por exemplo, os antigos muito provavelmente diriam que, né, a sede, por exemplo, é uma espécie de desejo, né? Entraria aqui no âmbito de eros. Por quê? Porque é causado por uma falta, né? Possui uma inclinação, é capaz de movimentar o corpo. Então, é um tipo de desejo. Só que eles não estão falando de todo e qualquer tipo de desejo aqui no banquete, né? A partir de agora, a Diotima ela vai estreitar a discussão sobre Eros para falar especificamente do desejo amoroso, né? Então, ou seja, daquilo que ocorre entre um amado e um amante, tá? Ok? Enfim, especificando, né, qual que seria o propósito desse desejo, né? Eles vão chegar naquele ponto da discussão em que eles dizem que Eros é, no fim das contas, desejo da geração e da procriação das coisas, né? Então, nós nos inclinamos, cedemos para Eros, né? Porque lá no fundo, né, inconscientemente, talvez, se a gente puder usar essa palavra, né? O que nós queremos é gerar e procriar para superar a nossa natureza mortal, né? Que aqui ele vai dizer que a geração e a procriação são o que há de eterno, né, na vida humana, é o que há de imortal na vida mortal, né? Ok? Então, aqui reconstituindo, né, em 207a, se a gente dá uma conferida lá, a gente vai encontrar que, para o mortal, a geração das coisas é a eternidade, né? Então, a reprodução das coisas é a eternidade. E desejar a eternidade é desejar o que é bom. Então, por isso, Eros também é um desejo de imortalidade e de eternidade. Tá bom? E esse é um passo muito interessante, um passo muito importante que se dá aqui no discurso da Diotima, né? Porque o que acontece aqui é dizer que Eros é um desejo de imortalidade, ou seja, é um desejo de superar a natureza mundana, a natureza mortal que nos foi dada, né? Por conta disso, então, o amor, né, seria um sentimento que, pela sua própria essência, nos conectaria a algo que está fora da existência meramente física, né? É um sentimento que nos levaria a transcender essa existência que nós temos. Nos conecta a ideias superiores, enfim, né? E por que a beleza, né? Por que que Eros está sempre acompanhado da beleza? Por que que a geração e a procriação, né, parece que sempre estão ligadas ali à procura de algo belo? Então, se a gente pensar, né, em como que esse sentimento, né, se produz no corpo, nós vamos nos atrair, nós vamos, né, sentir eros, desejo, enfim, amor, por corpos que cada um, né, considera como sendo belos,
Então, a gente se sente atraído fisicamente por corpos desse tipo, né? E também, né, a gente se sente atraído, né, motivado a estar na companhia de pessoas que consideramos interessantes, né? Ou seja, que possuem ideias, né, caráter e tal, que consideramos belo. Então, por que Eros sempre acompanha a beleza, né? E ela vai passar uma ideia muito interessante, né? De que a beleza, ela é uma espécie de facilitadora da geração e da procriação, né? É como se você tivesse realmente pronto para parir, né, uma criança, então para gerar, né, uma vida, seja no corpo ou na alma. E a beleza é uma parteira, né? Então a presença da beleza, ela vai facilitar o parto, né? Ao contrário, a feiura, por exemplo, ela faz com que as coisas não procriem, né? Enquanto a beleza vai ser uma facilitadora. Enfim, tem muita coisa interessante, né, que dá para se deter nessa primeira parte do discurso ainda, né? Pode falar, Suzy. Ô, Henrique, se a gente parar para pensar, né, até no reino animal, né, pegando esse coisa, até no reino animal, a coisa acaba sendo assim, né? Se você vê, a fêmea, ela vai dar a vez para aquele macho mais forte, mais bonito, no mundo das aves, o mais colorido, tanto que o macho é o mais colorido, com mais penachos, né? Essas coisas assim. Então a gente às vezes para, né, e fica pensando que a gente tem um mundo que é totalmente levado a essa coisa do material, né, do físico, até no Sim. reino animal, né? Sim, né? Para o Platão, principalmente, né? Essas duas esferas de realidade, né? Então, o mundo material e o mundo inteligível, né? Não estão separadas, né? A gente teve um encontro no ano passado, no meio do ano passado, eu acho, que a gente discutiu o dualismo de Platão, né? Então, até que ponto a gente consegue falar que o Platão é dualista, né? Ou seja, que ele imagina a existência de dois mundos separados, né? Porque para ele esses mundos não estão separados, né? Eles funcionam em uníssono e, ao que parece, um precisa do outro, né? No Fedro fica muito claro, por exemplo, que o mundo inteligível ele só funciona para nós a partir do corpo, né? Porque é justamente o corpo que vai nos fazer, que vai nos possibilitar acessar certas ideias, né? Então, lá no Fedro, né, na Palinódia do Sócrates, por exemplo, ele vai dizer que a beleza, né, a ideia da beleza, ela é a única ideia que é acessível aos sentidos. E é através dela, então, a única que é possível de acessar com o corpo, que nós conseguimos acessar outras ideias, né, a justiça e tal. Então, para o Platão, esses dois mundos, né, entre aspas, eles são a mesma coisa, né, porque só dá para entender o físico junto com o inteligível e o inteligível junto com o físico. Agora, é interessante você ter falado dos animais, porque a Diotima, ela vai justamente começar, né, a argumentação dela falando dos animais. Ela fala, olha, vamos pensar no mundo animal, por que todos os animais se comportam tão intensamente quando estão sob desejo? Então, a investigação dela vai começar aí também. E, em última instância, até os animais têm essa inclinação à imortalidade, né? Porque eles são capazes de abrir mão da própria vida para proteger o fruto que geraram, né? Para proteger o filhote, etc. Certo? Porque para todos os seres mortais, a imortalidade só se torna acessível pela geração. E quem possibilita a geração é a beleza, né? E esse sentimento que nós temos de perseguir a imortalidade através da geração é Eros, né? Então aqui a Diotima ela já dá uma definição, né, sobre o que é esse Eros, né? É o desejo de geração e procriação na beleza. Mas interessante seu apontamento, isso aí. Pode falar, Maria Cláudia. Oi, Henrique. Mas, por exemplo,
no caso do ser humano, né, os conceitos de beleza, eles vão mudando, né? Tem épocas que os pintores pintam aquelas mulheres mais gordinhas, tem épocas que se dá mais valor à parte da musculatura, tem épocas que é o corpo mais fino. Qual é a diferença, né, assim, do reino animal para o reino humano? Essas formas, no caso do que o reino animal ele é mais estático, né? Os animais eles obedecem mais umas leis mais que eles não têm com a consciência, né? Acho. Mas o ser humano não. É por isso que tem que ir mudando essas formas de beleza, porque também eu vejo que chega um momento que essas formas elas só vão alimentar desejos mundanos, né? Sejam apenas sexuais ou entende? Sim. E é por isso que essas formas mudam para ter essa visão, assim, essa mudança para você poder enxergar, né? Porque se a gente for imitar apenas o reino animal, a gente não chega na consciência, né? O mundo animal ele é só uma forma que está se apresentando para você ver, né? Siga a beleza, né? Porque o animal que ele chega naquele estágio de ser o mais forte é porque ele mereceu ser o mais forte daquele grupo em outras vidas, entendeu? No nosso caso que a gente pensa seria assim, né? E no caso do ser humano, assim. Deixa eu ver. Bom, eu acho que primeiro, né, se a gente for se ater ao texto aqui, em 207D, ele faz uma relação muito interessante entre o ser e o devir, né? Então, entre as coisas que permanecem e as coisas que mudam. Porque existe esse jogo, né? Aquilo que permanece advém do mundo das ideias, né? Do mundo inteligível. E aquilo que muda advém do mundo físico, né? Porque aqui as coisas, enfim, tudo muda. E aí esse jogo, né, de permanência e impermanência, ele se dá pela interação dos dois mundos. Então, eu acho que, né, a mudança, por exemplo, de estética, né, entre gosto mesmo, entre o que nós sentimos atraídos por, né, vai variar conforme as culturas, né, porque o mundo ele é diferente, as pessoas são diferentes, as coisas vão mudando mesmo, né, enfim, é intrínseco ao que acontece aqui no mundo material. Eu vou ler aqui essa parte de 207D e aí a gente discute mais. Daí ela pergunta, né, por que os animais se comportam tão intensamente, né, quando desejam procriar, e os seres humanos também, né, quando, enfim, tem algum desejo, né, se comportam também intensamente, né. E ela pergunta, qual que é a causa deles se comportarem assim no amor? Aí o Sócrates fala assim, não sei. E ela diz, olha, você acha que vai se tornar hábil, né, na arte do amor se você não refletir sobre isso, né? Então ela coloca questões fundamentais para que Sócrates reflita, né? E aí o Sócrates diz, mas é por isso mesmo, Diotima, tal como há pouco dizia, que venho a ti porque percebi que necessito de mestres. E ele pede para que ela diga, então, né, por que eles se comportam assim. E ela vai dizer, olha que interessante aqui em 207D. Se crês mesmo, disse ela, que Eros é por natureza desejo daquilo que muitas vezes admitimos, ou seja, né, de procriação, não te admires, pois aqui, pela mesma razão que lá, a natureza mortal busca, tanto quanto possível, ser para sempre imortal. E isso ela só consegue através da geração, porque sempre deixa um novo no lugar do velho. Visto que dizemos de cada ser vivo que vive e é o mesmo. Por exemplo, dizemos que um homem é o mesmo desde menino até a velhice. E embora nunca tenha nele mesmo as mesmas coisas. Dele se diz, apesar disso, que é o mesmo, mas sempre se renovando e perdendo algumas coisas, no cabelo, na carne, nos ossos, no sangue, no corpo todo.
E não somente no corpo, mas também na alma, os modos, os hábitos, as opiniões, os desejos, prazeres, aflições, temores. Cada um deles nunca é o mesmo em cada um de nós. Uns nascem, outros morrem. As ciências também nascem e morrem, né? Ela vai dizer, a partir do que nós precisamos estudar, né? Enfim. E aí ela termina, né? Não te admires, portanto, se por natureza todos zelam pelo seu próprio rebento, pois por causa da imortalidade, esse cuidado e esse amor acompanham todos os seres. Eu acho que, bom, aí ele tenta explicar mais ou menos, né, como que as mudanças né, do corpo e da alma se conciliam com a permanência do desejo, né, com a permanência desse valor. O Platão, isso a gente conversou no que a gente falou sobre a República, né? Ele é antirrelativista, né? Então, para Platão, por exemplo, não tem aquela questão de, a minha verdade, né? O que eu acho bonito, o que você não acha bonito. Como é que ele tenta, então, conciliar essas diferentes opiniões, né? Justamente colocando elas no ramo das opiniões. Então, existem certas coisas que não podem ser conhecidas porque elas não estão realmente no âmbito do conhecimento, né? Aquilo que lá na República ele chama de opiniões, de sombras, né? Então, por exemplo, o mundo material, né? Ele como ele depende da existência do mundo inteligível, ele não poderia, né, ser conhecido a partir de si mesmo, porque ele é incompleto, né? Um conhecimento incompleto. Então a gente não pode vir a conhecer totalmente o que se passa no mundo material, mas somente como, né, considerando que isso é consequência, né, reflexo do que acontece em outras esferas de realidade. Enfim, essa discussão sobre a epistemologia do Platão é bastante interessante, mas acho que não vem ao caso aqui no banquete, né, agora. Mas não sei se eu respondi, Cláudia, se eu ajudei a discussão aí. Diga, Suzy. Eu fiquei pensando no que a Cláudia falou, né? Só para. Eu penso assim, né? A gente sabe que os animais eles são mais instintuais, né? Então eles têm ali. Aí que nem você falou, para eles a questão do sobreviver e do preservar a sua existência, né? Então, por isso, eles vivem ali num mundo meio inóspito, né? Um dia de cada vez ali, e obviamente vão sobreviver os mais fortes. Por isso, as fêmeas escolhem, né? Os parceiros ali que elas julgam mais fortes, mais, né? É assim no reino animal. No homem, eu acho que há pode ser que isso tenha instintualmente aí na gente, mas a gente acabou se deixando contaminar, né? Aí vem pela questão moral, pela questão do meio, né? Pelos contextos aí, todos daquilo que a pessoa vive. Que nem a Cláudia falou, teve época, se a gente pensar aí na época do renascentismo, né? As mulheres mais cheinhas eram as que eram mais em evidências, como isso tem em alguns países orientais ainda até hoje, né? A magrela não chama atenção como chama aqui mais no Ocidente, né? Então talvez seja essa contaminação aí que nos faz não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Que nos faz não conseguir ver tudo isso de uma forma clara. Sim. Então, a mudança de... Qual que é o ponto? Né? A mudança de gosto, etc., varia de cultura para cultura, porque é natural que variem dentro das sociedades humanas. Né? Agora, a gente ainda não chegou, né, no qual que é o critério de permanência, né? Como que o Platão faz para, por exemplo, dizer que existe beleza, né? Pode haver beleza em todas essas opiniões, né? Em todas essas percepções estéticas, né? Que é justamente a próxima parte do discurso. Quando a gente chegar lá, acho que vai ficar mais claro.
Diga, Cláudia. Mas no Suzy, nessa representação que tem, que nem você falou, renascentista, na própria representação grega de arte, né? Aquilo que a gente vê é os momentos elevados, né? É que depois começa a decair, né? No mundo animal, a gente assim, não vê decaindo dessa forma. A gente vê eles nascendo, procriando, envelhecendo e morrendo, né? Talvez tenha algumas coisas que a gente tenha que aprender com esse mundo, mas não tudo, né, desse padrão de beleza, né? Entende? Porque como a gente vai mudando, né? Entende? Eu penso que talvez o homem, por, né, ter um cognitivo mais desenvolvido, talvez a gente que também se una pelas afinidades, né? Nos escolham, porque às vezes o que é o belo, né? O belo é um conceito de cada um, né? Uma forma de ver de cada um. De repente, o que é belo para mim pode não ser belo para você, né? Porque além do físico, a gente enxerga algo mais, né? É aquela coisa da afinidade, do que o outro, né, passou que te chamou a atenção, né? Isso num relacionamento amoroso, num relacionamento de amizade e assim por diante, né? Essa opinião que você falou, Suzy, do que seria o belo, né? É uma opinião bastante interessante. Platão ele dialoga com ela em alguns momentos, né? Sobre o que é essa percepção do belo, né? Porque às vezes o que é belo para mim não é belo para você, etc. Né? Como que o Platão dialoga com essa questão? Bom, primeiro, essa opinião, ela seria uma opinião do relativismo. Né? Se a gente for relativizar o conceito do belo, né, exatamente, e não a percepção estética de cada um, aí a gente estaria entrando em alguma discordância com o texto do Platão, né, no caso. Mas ela é possível de ser sustentada, né, desde que você saiba das consequências ali. Gente, só para a gente terminar aqui essa primeira parte, eu vou fazer um breve resumo, né, do que acontece aqui no finalzinho dessa primeira parte, e aí a gente já entra na famosa escala Amores, que eu acho que tem muito a contribuir com essa discussão que a gente está tendo aqui, né, sobre o que é gosto, o que é o belo em si, né, como que diferenciar o conceito do belo de percepção estética, né. Então, bom, então depois que ele fala, né, dessa questão de proteger o rebento, porque ele é o símbolo, né, a via para a imortalidade, ele vai fazer uma breve alusão ao discurso do Fedro, né? Ele faz uma crítica, na verdade, ao discurso do Fedro, né? Dizendo que Alceste, Quiles, enfim, né, todas as pessoas que apareceram ali no discurso do Fedro não se entregaram para a morte por amor ao outro, né? Por amor ao amado, mas por amor à imortalidade, né? Porque esse Eros é a busca da imortalidade. E eles, no caso, né, não estavam buscando a imortalidade no corpo, porque existem aqueles, né, que sentem Eros no corpo, que são fecundos no corpo, e aí o que eles fazem é criar corpos, né? Então, se reproduzir, certo? Ter filhos, etc., criar família. Agora, existem aqueles que são fecundos na alma também. E esses criam pensamentos e demais valores, né? Ela vai dizer, né, a Diotima, que as mais importantes criações do pensamento são aquelas que dizem respeito à administração da cidade, porque elas são capazes de fazer com que os outros valores possam vir nascer, né? Então, por exemplo, sem a administração da cidade, não existiria filosofia, né? Não existiria, enfim, possibilidade de construir conhecimento. Então, isso é algo interessante, porque a gente vai encontrar no Aristóteles também, né? Na Ética Nicômaco, ele já começa dizendo que a ciência mais superior que existe é a política, porque ela determina quais as outras ciências que vão ser estudadas. Enfim, né? É interessante a gente observar que dentro dessas argumentações, não sei se vocês estão reparando, os gregos eles são muito lógicos. Eles tentam ver assim, olha, qual que é a arte que é mais independente das demais, né? Qual que possibilita a existência das outras? Qual que é mais antiga, né? Qual que, enfim, critérios lógicos mesmo, né? Então, o C, por exemplo, no alfabeto, né, não existiria
dentro da ordem do alfabeto, né, claro, sem que antes viesse o B e o A, né? Então, eles tentam rastrear ali a ciência mais primordial, digamos assim, né, a ciência primeira, para entender qual que é a superior, né? E ele faz um elogio a Homero e a Hesíodo, né? E isso é interessante também para construir um contraste, né, com a República, onde ele faz críticas a esses dois autores, né? Porque Homero e Hesíodo, segundo eles, são geradores de imortalidade, né? São capazes de criar valores, enfim, pensamentos, né? Que influenciaram gerações e gerações de gregos, né? Ele faz um elogio aos legisladores, que também são gerações de imortalidade, por criarem leis, enfim, né? Que vão atuar na administração da cidade. E diz que ainda os filhos mais belos e imortais que nós podemos ter são ideias e pensamentos, né? Porque a existência deles perdura muito mais do que a existência de um corpo. Você pega, por exemplo, sei lá, imaginar, será que Platão teve filhos, né? Bom, um filho dele, no máximo, né, deve ter vivido até uns 100 anos, enquanto a República, né, que é um conjunto de ideias e pensamentos, dura até hoje, né? Provavelmente vai durar muito, muito mais, né? Então, aquilo que mais deixou ele próximo da imortalidade, nesse caso, né, não foi a criação de um corpo, mas a criação na alma, né? Enfim, a Diotima, depois de fazer toda essa explanação para o Sócrates, né, parece que acabou. Mas aí, em 210 ela vira para o Sócrates e fala o seguinte, né? Imagina, depois de aprender tudo isso, a Diotima ainda virasse para vocês e falasse assim: estas, então, Sócrates, são as circunstâncias do amor em que talvez até tu pudesse ser iniciado. Então, ou seja, a gente está no grau mais baixo do conhecimento de Eros. E ela vai dizer: mas quanto aos ritos e mistérios, em vista dos quais são esses ensinamentos, se corretamente seguidos, não sei se serias capaz. Né? Ou seja, ela está falando dos outros estágios de conhecimento de Eros, né? Conhecimento e prática de Eros. Contudo, eu te direi sem poupar esforços, disse ela. Né? E aí ela começa a falar, né, daquela que é a parte central do discurso da Diotima, né, e talvez a parte central do banquete, tá? Então, é bastante importante que... É uma passagem curta, né, do diálogo, mas extremamente importante, né? E a Diotima aqui, ela vai falar, né, segundo... usando um vocabulário mistérico mesmo, né, como se ela estivesse falando de um rito de iniciação, né, que é justamente isso, né? Como ela fala, um rito de iniciação ao mistério de Eros. Tá? Então, como que é esse rito de iniciação, né? Para tomar esse caminho, né? Ela diz que é um caminho. Aquele que deseja se iniciar nos mistérios de Eros deve, desde jovem, a buscar interagir com belos corpos. Então, a pessoa precisa buscar, desde jovenzinha, a beleza nos corpos. Ser bem dirigido, amar um único corpo, e então dar luz a belos discursos. Né? Então, curiosamente, né, é o mesmo processo que a gente observa no Fedro, né? Acontecer entre o Fedro e o Sócrates. Né? Depois, segundo passo, né? Então, primeiro passo, desde jovem buscar os belos corpos. Segundo passo, ele ser capaz de perceber que a beleza que está em um corpo é irmã da beleza que está em outro corpo. Tá? Então, essa é a forma que o Platão soluciona as diferenças que vocês estavam colocando ali, né? Entre gosto, senso estético, né? O que alguns consideram mais bonito e outros, né? Coisas diferentes. Ele vai dizer que um verdadeiro iniciado, né, nas artes do amor, ele vai ser capaz de perceber que a beleza que está em um corpo, seja ele magro, gordo, alto, baixo, né, é irmã da beleza que está em outro corpo. O que isso significa? Né? Ele vai perceber que existe uma coisa que é a beleza, ok? E essa beleza, ela vai existir, ela vai participar de diferentes corpos. Imagina, por exemplo, a cor azul.
né? É como se... A gente tem várias coisas azuis aqui, né? A janelinha aqui do Google é azul para mim, né? Pelo menos. Sei lá, tem essa tomadinha aqui que é azul também. A gente tem várias coisas azuis. O que o Platão está propondo é o seguinte: existe algo que é o azul, e todas as coisas azuis são azuis porque participam, compartilham, né, dessa ideia do azul. Mesma coisa para a beleza, né? Todos os corpos, então, de alguma forma participam na beleza, tá? Então aqui, olha que interessante, não tem aquilo de você encontrar um corpo como sendo um corpo feio e um corpo bonito, né? Não existiria mais essa distinção, porque a beleza ela vai habitar todos os corpos, né? Perceber que a beleza que está em um corpo é a irmã da beleza que está em outro corpo. E ela vai dizer, ó, buscar a beleza num único corpo é insensatez. É uma mesma beleza que habita todos os corpos. Tá certo? Pode falar, Suzy. Quando ele fala aí dessa beleza, né, de um corpo ser irmão da beleza do outro corpo, isso aí não estaria relacionado a essa questão dessa afinidade que eu estava falando? Porque, tipo assim, quando duas pessoas se relacionam, elas complementariam essa beleza que uma viu em outra, seja física, seja de questões morais, questões de afinidade, entendeu? Não seria por aí? Então, a questão da relação entre as duas pessoas, ela surge a partir do desejo, né? Reconstituindo ali o percurso que a Diotima ensinou pra gente, né? E o desejo, ele é o desejo de procriação e geração na beleza, né? Então a gente só é capaz de sentir desejo amoroso, né, por outra pessoa, se nós encontramos beleza naquele outro corpo, seja na alma, seja no corpo, né? E aí está a questão da afinidade, né, que você falou. A Diotima fala, na verdade, que a afinidade que está existindo aí entre os corpos, né, é a percepção mútua da beleza entre eles. Então, existe o desejo, então por isso existe possibilidade de procriação, de geração. Né? Mais ou menos por aí mesmo. Eu não usaria a palavra complementar. É uma palavra um pouco difícil de usar nesse contexto, né? Levando em conta Platão. Mas se a gente pegar o Fedro, por exemplo, que fala mais especificamente da relação entre duas pessoas, né? O que acontece dentro dessa relação. No Fedro, ele vai dizer que o propósito da relação é que um eleve o outro, certo? Que um torne o outro mais divino quanto possível. Que exalte as virtudes do outro, né? Enfim, que os dois cresçam juntos, né? Mas complementar é uma palavra difícil de usar nesse sentido, porque isso implicaria de que os dois estão incompletos, e essa não é uma ideia que o Platão é muito chegado, né? Porque é como se nós já tivéssemos todas as ferramentas possíveis, né? E simplesmente fôssemos Limitaria, né? despertar. Eu acho que limitaria, né? Se a gente fala assim, que complementa, então complementou, limitou, acabou, chegou ao fim. Exato, né? Exatamente. E também pressuporia que as duas partes tivessem uma espécie de encaixe, né? E não é exatamente isso também que é o Eros, né? Não é o encaixe do Aristófanes, por exemplo. O Aristófanes, ele propõe, né, que as almas gêmeas, né? Agora, o que o Platão está dizendo aqui é Eros, né? Uma percepção da beleza mútua, que pode ocorrer em teoria, né, entre quaisquer pessoas. Tá? Sejam elas da mesma idade, enfim, né? Qualquer ser humano pode sentir esse amor por outro ser humano, em tese, né? Então, ó, passo 1, desde jovem buscar os belos corpos, né? Passo 2, perceber que a beleza que está em um corpo é a irmã da beleza que está em outro corpo. E passo 3, tornar-se amante, então,
de todos os belos corpos. Então, percebendo que há beleza em todos os corpos, a pessoa deve se tornar amante, admiradora de todos esses corpos, né? Então, reconhecer que a beleza ela habita em todos os corpos. Olha que interessante, né? E passo 4, né? Ser capaz de considerar, depois, né, de aprender a beleza dos corpos, ser capaz de considerar que a beleza das almas é mais valiosa que a beleza dos corpos. Tudo bem? E como que isso acontece? Ele vai dizer, olha, mesmo com um mestre medíocre, que seja capaz de produzir argumentos, né, que tornem os jovens melhores, isso é possível. A fim de que esse jovem, então, seja capaz, né, praticamente forçado a contemplar o belo nas ocupações e nas leis. E descobrir que todo o belo é congênere, ou seja, que o belo que está no corpo, a beleza que está no corpo é a mesma beleza que a gente encontra na lei. A mesma beleza que a gente encontra numa virtude, né? Que é a mesma coisa. Olha que interessante, né? Que a beleza material, então, ela é igual à beleza imaterial, né? Se a gente pensar. A beleza que está em uma boa ação é a mesma beleza que a gente pode encontrar em um corpo, né? Ok? Então, o passo 4, depois que ele conhece, se familiariza com a beleza dos corpos, com a beleza material, aí sim ele está apto a contemplar a beleza das almas e considerá-la como mais valiosa. Tudo bem? Porque ela dura mais, né? Ela está mais próxima da eternidade. O corpo ele vai se decaindo, né? E aí, né? Sendo capaz então de contemplar que a beleza também é imaterial, ele vai ser conduzido às ciências, então às matemáticas, né? A astronomia, enfim, as ciências. E contemplar também nelas a beleza. Então, a beleza no conhecimento, tá? Esse passo é um passo que treina a visão de conjunto da beleza. Tudo bem? Então, de congeneridade, né? De você ser capaz de aprender que a beleza do corpo é a mesma beleza que eu encontro no desempenho das matemáticas, por exemplo. Não sei se vocês já estudaram matemática ou física, né? Isso acontece mais na física. E se deparar com alguém falando assim, olha que equação elegante, né? Que equação bonita, simples, tal, né? Parece que a pessoa está elogiando o corpo, né? Porque ela foi capaz de encontrar a beleza, a harmonia, né? Naquela a proporção dentro daquela funcionalidade da matemática, dentro do universo. Ok? E aí, nesse passo 5, né? Que ele é conduzido às ciências, essa pessoa vai ser capaz de produzir muitos belos discursos e reflexões em irrestrito amor à sabedoria. Então, é a etapa filosófica por excelência. Tá? Depois de contemplar a beleza nos corpos, contemplar a beleza nas ideias, e ser capaz, então, de produzir belos discursos e reflexões. Ou seja, o que ele está falando aqui? Né? Ser fecundo na alma. Né? Dar luz a ideias e reflexões, pensamentos, né? Virtudes. Então, a pessoa ser fecundo na alma, que é o processo da filosofia. E aí, o passo 6, que é super misterioso, né? A gente vai encontrar ele em 210E, parte central também da doutrina que a gente encontra na carta 7, né, que é a doutrina não escrita. E aí eu vou ler, porque é espetacular essa passagem, né? Eu vou ler aqui a parte do passo 5 para a gente pegar inteirinha a passagem. Aqui eu leio em 210D. Depois das ocupações, ele deve ser conduzido às ciências, a fim de que veja também a beleza nas ciências. E olhando para o já vasto belo, não mais o belo de um único, tal como um serviçal amando a beleza de um menino, de um homem ou de uma única ocupação, não mais sendo um escravo vulgar e mesquinho, mas voltado para a vasta imensidão do belo, e contemplando-a, produza muitos belos discursos e reflexões magníficas em irrestrito amor à sabedoria.
até que, enfim, fortalecido e engrandecido, aviste uma certa ciência única, que é a de um certo belo. E aqui é o passo que ela pede atenção, né? E eu peço também. Ela diz: tenta, disse ela, dar-me toda a atenção de que é capaz. Aquele que for guiado até esse ponto nos passos do amor, ao contemplar em sequência e corretamente as coisas belas, já atingindo o fim supremo do amor, subitamente, em grego é exaiphes, né? Subitamente, avistará algo maravilhosamente belo por natureza. Aquilo, Sócrates, em vista de que se deram todos os esforços anteriores. Primeiro sempre sendo, sem nascer nem morrer, sem crescer nem decrescer. E além disso, nem belo aqui e feio ali, nem agora sim e depois não. Nem em relação a isso é belo e em relação àquilo feio. Nem belo aqui e feio em outro lugar. Como se para uns fosse belo e para outros feio. E o belo não lhe aparecerá como um rosto, nem como mãos, nem como nada de que o corpo participe. Tampouco como um discurso, nem como uma ciência, nem sendo, de algum modo, em alguma outra coisa, como, por exemplo, em um ser vivo, na terra, no céu, em qualquer outro lugar. Mas, ao contrário, sendo ele mesmo, por si mesmo, consigo mesmo, eternamente unímodo, e todas as outras coisas belas dele participam de tal modo que, enquanto tudo o mais nasce e morre, ele nem cresce, nem diminui, nem nada sofre. E aí, para terminar, quando alguém, desde aqui se elevando, graças ao correto amor aos jovens, começa a avistar aquele belo, estaria quase tocando o fim supremo. Tá? Então, depois então, de ser introduzido as ciências, né, a filosofia, etc., ela diz que, de repente, então, sem aviso, né, esse filósofo ele vai ter uma súbita revelação. Né? Ele subitamente vai avistar algo maravilhosamente belo por natureza, que é o belo em si. Então, é uma espécie de revelação da beleza, né? Que chega... Assim, a iniciação é muito gradual, né? Passo a passo, passo a passo. Mas quando se chega, né, subitamente isso lhe é revelado. Né? E a pessoa consegue contemplar o belo em si. Não aquele belo relativo. Então, isso é belo para mim, não é belo para outra pessoa. Isso é belo aqui no Brasil, mas não é belo ali, sei lá, na Coreia. E isso foi belo 1000 anos atrás, mas não é belo agora. Então, um belo que transcende todas essas relações temporais e que transcende, inclusive, as relações de ciência. É um belo que não pode ser pronunciado, que não está num discurso, né? Que não está em uma equação. Mas que a gente toma, de alguma forma, conhecimento. Né? Ok? Então, esse processo de iniciação que a gente viu agora, ele chama, dentro dos estudos platônicos, né, de scala amoris, ou escada do amor. Né? Vou colocar aqui. Se procurarem no Google, né, sei lá, em algum lugar, vocês vão encontrar os passos aí. Pode falar, Suzy. Esse ponto aí que ela fala é muito bonito, né? Bem bonito. É algo que talvez a gente não consiga nem achar argumentos para achar coisa assim para exemplificar, né? Então eu vejo como algo de uma elevação muito grande aí do ser humano, né? Uma elevação espiritual, para você conseguir chegar nesse momento. E talvez a gente, com os nossos olhos hoje, do jeito que a gente vive, a gente não consiga enxergar isso. Eu consigo entender, né? Mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue sentir, né? Sim. Exatamente, né? Eu acho magnífica também essa passagem
Em última instância, gente, o que a Diotima está passando aqui, não sei se vocês repararam, não é exatamente uma argumentação filosófica. Né? Isso foge um pouco ao estilo do Platão. A Diotima aqui está falando dentro de um vocabulário mistérico, dando instruções de um caminho iniciático. Né? Por isso não tem realmente argumentação, não tem assim. Claro que tudo que ela falou aqui, os passos que ela apresentou, são compatíveis com o que ela ensinou ao Sócrates, né? O aprendizado do que é Eros, né? O que é o desejo, enfim, da fecundidade do corpo, na alma, etc. Mas é um caminho iniciático, né? E ao que parece, o Platão ele entende que esse tipo de caminho ele foge um pouco à tradição socrática de conhecimento que estava sendo construída até agora, né? Ou seja, pela argumentação, pelo convencimento, né? O caminho iniciático, você não convence ninguém a trilhar o caminho. Né? Ou a pessoa é discípula, ou ela não é. Então, é mais ou menos assim que funciona. São tradições diferentes. E esse discurso de Diotima também, né, ele é usado bastante para aqueles estudiosos que buscam dizer que há influências egípcias, né, no Platão, por exemplo, devido ao tipo de instrução passada, né? Enfim. Mas esses mistérios a gente já encontrava na Grécia também, né, na época do Platão. Ok, gente? Interessante essa parte, né? Essa segunda parte do discurso da Diotima, ela é também, né, junto com o discurso do Aristófanes ali, uma das partes, né, se não a parte mais famosa do banquete também. Quando a Diotima expõe esse caminho mistérico, tá? E é um caminho, né, que também é compatível com a doutrina das ideias do Platão, né? E é aquilo que a gente viu no Fedro, né? A partir do corpo, o corpo, ele inicia o conhecimento, né? Mas em certo momento, o conhecimento, ele transcende os limites do corpo. E aquilo que a gente contempla não é mais físico, né? Uma equação, por exemplo, não diz respeito a uma beleza física, né? É a mesma coisa num discurso, né? Uma fala que você acha bonita, uma poesia, né? Também não diz respeito a uma beleza física, né? Um outro tipo de beleza que a gente é capaz de contemplar. E aí, esse último passo é uma beleza que transcende, inclusive, o nível discursivo, né? O nível das ciências, o nível do entendimento, né? O nível do Kamamana, se vocês quiserem. Ok? Dúvidas, gente? Comentários? Beleza, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou aproveitar para... Vou pedir para vocês não saírem ainda para tirar algumas dúvidas, né? Sobre o andamento do nosso curso. Então, finalizando a gravação.